In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito relevante, principalmente nos dias de hoje, que é como um católico deveria se posicionar na política de maneira correta, né? Seguindo a doutrina da igreja, seguindo a doutrina social da igreja, que é literalmente um manual, né, escrito pelo grande Papa Leão XIII sobre exatamente como um católico deveria se portar perante as ideologias, as visões políticas do mundo aí. O Papa Leão XIII, ele é do final do século XIX, mas mesmo assim tudo que ele escreveu ainda é extremamente atual, né? Vocês podem ver que ele foi um Papa à frente do seu tempo mesmo, um Papa brilhante. Leiam a doutrina social da igreja, leiam a Rerum Novarum, que é uma bula dele, que vai esclarecer para vocês tudo o que eu vou dizer aqui de maneira resumida e muito sucinta, né? Se vocês pegarem a obra para ler como um todo, né, vocês vão ter claro que um aprofundamento muito maior em relação aos temas aqui. Mas vamos lá, gente, sobre um católico se posicionando na política, né? O católico ele deveria ser de esquerda, ele deveria ser de direita. Vamos analisar cada um desses campos de maneira isolada, né? Começando pela esquerda, que é mais fácil de falar, né? É mais fácil a gente argumentar que definitivamente, tá, já podemos cravar de certeza que um católico não pode defender correntes de esquerda, não pode defender a ideologia da esquerda, né? O socialismo, quais são as pautas que a esquerda prega hoje na nossa sociedade. Você tem aborto, você tem ideologia de gênero, né? O próprio socialismo / comunismo foi condenado oficialmente pela igreja, tanto pelo Papa Leão XIII quanto por papas subsequentes a ele, Pio XI, Pio XII, e essa visão da igreja nunca foi revista por nenhum papa depois, né? Mesmo depois do Concílio Vaticano II, nenhum papa chegou a contra-argumentar, chegou a mudar essa doutrina da igreja frente ao comunismo, né? Então está devidamente proibido para um católico seguir ideologias comunistas, marxistas, né? E tudo que essa corrente política e filosófica prega, né? Então o campo da esquerda é mais fácil a gente falar que não. Um católico definitivamente não pode defender pautas de esquerda. Agora, quando a gente vai para a direita, é um pouco mais complexo a coisa, porque o que se chama de direita hoje, o que se tornou a direita, também é um movimento revolucionário, ou seja, é um movimento que nasceu sendo de esquerda. A gente entende direita e esquerda da seguinte maneira: a esquerda é revolucionária, né? São movimentos revolucionários que vão variar de acordo com o contexto, de acordo com a época, e é isso que eu vou falar aqui para vocês. E a direita são os conservadores, né, que vão se opor a essa revolução, a essa mudança que a esquerda vai pregar. E quando a gente olha para a história, né, a partir da Idade Moderna, né, nos últimos 500 anos para cá, né, desde o fim da Idade Média, vamos colocar assim, a primeira grande revolução, o mundo passou por 3 grandes revoluções, né, na modernidade, né? A gente vai falar das 3 aqui. A primeira de todas, né, a primeira revolução que impactou, né, a estrutura, né, social e política da Europa a partir do século XV e com mais força no século XVI, foi justamente o protestantismo. É isso mesmo. É engraçado a gente pensar que hoje, né, os protestantes, os evangélicos, eles são tidos como a extrema da extrema direita, né? Mas quando a gente olha para a história, eles foram os primeiros esquerdistas da história. É muito engraçado isso, né? Porque a ordem vigente na época era uma ordem católica e eles propuseram uma ruptura a essa ordem, ou seja, uma revolução, uma revolta contra essa ordem, né? Por isso que eles são os primeiros revolucionários, os grandes revolucionários aí da história, né? Os primeiros esquerdistas. Então, naquela época, naquele contexto do século XVI, ser esquerdista, né? Ser revolucionário era ser protestante. Só que o movimento revolucionário, ele tem o mesmo corpo, tá? A gente vai traçar uma linha reta entre todas as revoluções, tá? Todas elas fazem parte do mesmo movimento,
Porém, ele vai se radicalizando, né, e adquirindo novas ideologias, novas visões com o passar do tempo. E a etapa anterior, né, que foi deixada de lado, ela vai sendo empurrada para a direita, entendeu? A partir do momento que a revolução avança, ela se torna mais radical, a etapa anterior vai sendo considerada conservadora, digamos assim. A direita que nós temos hoje é fruto disso, é fruto de algo que já foi revolucionário, que já foi de esquerda, mas como hoje a esquerda é tão mais radical e assumiu tantas outras ideias, né, que essa antiga esquerda passou a ser direita. Então tá, depois da primeira grande revolução, que foi o protestantismo, nós temos a partir do século XVII e principalmente no século XVIII, o liberalismo, né, representado pelas revoluções inglesas do século XVII e principalmente pela Revolução Francesa do século XVIII, que foi a maior revolução da história da humanidade. Nenhuma revolução nunca impactou o mundo todo, a sociedade, a organização política da sociedade, quanto a Revolução Francesa, né? Então já é um movimento mais radical que o protestantismo, porque o protestantismo ele vai questionar a ordem da Igreja Católica, porém ele ainda vai aceitar Cristo, né? Vai aceitar a religião, Deus, né? O que o protestantismo vai dizer? Nós podemos chegar a Cristo sem a Igreja. Essa é a primeira revolta. Aí quando a gente chega na segunda revolta, que é o liberalismo, a revolução vai dizer, não, nós não precisamos de Cristo, entendeu? O Robespierre, que foi o líder da Revolução Francesa, que assumiu o poder durante a fase do terror, ele mesmo vai se proclamar um Deus, entendeu? Então o liberalismo ele vai destruir a religião cristã e vai colocar algo artificial no lugar, algo criado pelo homem. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa é uma cópia dos 10 Mandamentos. É como se fosse uma substituição dos 10 Mandamentos. O Estado laico vai ser proposto pelo liberalismo, né? Então é o abandono total, é a ruptura do Estado com a Igreja, do Estado com a religião, né? O poder judiciário ele vai surgir nessa esteira de pensamento também para substituir o direito consuetudinário, o direito tradicional que vigorava no mundo desde a Idade Média, que era um direito ligado à moral religiosa, à moral bíblica. Isso vai ser substituído por uma moral criada por homens, burocratas, advogados, né? Então essas estruturas que vão surgir no liberalismo da Revolução Francesa já vão ser o avanço a mais, né? Então no protestantismo nós temos a revolta contra a Igreja. No liberalismo nós temos uma revolta contra Cristo em si, contra a religião cristã em si. Aí quando a gente chega na terceira etapa, que já é a terceira grande revolução, qual que é? É justamente o socialismo. É o que nós temos como esquerda ainda hoje. É claro que tivemos vários tipos de socialismo ao longo da história, uns mais radicais que outros. Tanto que a esquerda de 2025, a esquerda desse século, é completamente diferente da esquerda que assumiu o poder na Revolução Russa em 1917. Então o socialismo do século XX, ele realmente morreu. O socialismo que nós temos hoje é um outro socialismo, repaginado. Porém, as experiências que nós tivemos no século XX, não foram jogadas para a direita ainda. Então elas ainda são consideradas esquerda. O liberalismo hoje é a direita. Você vê pessoas de direita se autoproclamando liberais, traçando elogios à Revolução Francesa. Protestante nem se fala. O protestante é a ultradireita hoje. Então, assim, o socialismo ele já é a revolução ateia materialista por excelência. Ele vai negar completamente a ideia de Deus. Enquanto o liberalismo ele tentou transformar o Estado num Deus, o socialismo vai dizer, não, nós não precisamos de Deus mais, a partir de agora é tudo na mão do Estado, o Estado vai tomar conta de tudo, acabou esse negócio de religião. Então você vê o movimento cada vez mais se radicalizando. Tem uma análise que eu acho muito interessante, que pelo fato de serem 3 grandes revoluções, é uma revolta contra a própria Santíssima Trindade, a revolta contra a Igreja, a revolta contra Cristo e a revolta contra Deus propriamente dito, Deus como um todo, que seria no socialismo. Você tem o Espírito Santo presente na Igreja, você tem o Filho na pessoa de Cristo e o Pai, que é
que é o Deus Pai. Então, assim, é muito interessante essa análise. Cada revolução para atacar um aspecto de Deus, né, da essência de Deus. E também para cada revolução para atacar um pilar da nossa sociedade. Né? A nossa civilização ocidental, ela é resultado de três grandes civilizações da antiguidade, que são Israel, né, a antiga Israel do Antigo Testamento, que nos deu as bases da nossa fé, né, o que viria a se tornar o cristianismo. A Grécia, né, que nos deu a filosofia, o pensamento grego. E Roma, né, que nos deu o nosso direito, nos deu as nossas estruturas políticas, a nossa organização enquanto sociedade, veio principalmente de Roma. Então, a nossa civilização ocidental é uma soma dessas três grandes civilizações. E, de novo, cada revolução atacou um desses pilares. Né? O protestantismo está mais atrelado à visão religiosa, né? Um ataque a Israel. O liberalismo ele vem como uma substituição da antiga filosofia e um ataque, né, ao pilar da Grécia. E o socialismo vai propor um novo direito, uma nova formulação da sociedade que vai ser um ataque direto a Roma. É muito interessante essas análises. Então, só para fazer um apanhado geral aqui, depois dessa explicação toda que eu dei aqui de maneira extremamente resumida, viu, galera? Eu tive que assistir muita coisa, ler muita coisa para falar isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, ainda dá para a gente debruçar sobre cada uma dessas evoluções muito, né? Dá para a gente falar com mais detalhes aqui sobre tudo isso que eu comentei. Mas eu disse isso só para explicar que o seguinte: a direita que existe hoje, ela é fruto desse processo revolucionário. É uma direita extremamente protestante, extremamente liberal, né? Uma direita que defende com unhas e dentes o Estado de Israel, que não é uma coisa prudente do católico, né? Defender o movimento sionista propriamente dito. É uma direita que abraça os Estados Unidos, né? Que é uma nação que nasceu do protestantismo, do liberalismo, é uma nação altamente revolucionária, né? O Trump não é uma figura que o católico deveria considerar como herói, né? Que é o que a direita tem hoje em dia. Até o Bolsonaro, se a gente pegar aqui o caso brasileiro, né? O bolsonarismo também ele bebe muito dessa corrente protestante. É liberal nem tanto, mas é essa direita reacionária aí, que não combina nem um pouco com o verdadeiro conservadorismo, que é onde eu quero chegar agora. O católico ele tem que estar atrás de tudo isso. Ele tem que ser aquela direita verdadeira, não a direita que passou a ser direita, mas que antes era de esquerda, entendeu? Então o católico, ele obviamente ele não vai ser protestante, então ele não pode ser liberal também, que o liberalismo também foi condenado por Leão XIII junto com o socialismo, né? Então são duas correntes políticas condenadas oficialmente pela igreja. Tá? Então você como católico, você que respeita a autoridade da igreja, o sagrado magistério, você não pode se considerar comunista, socialista, liberal. Inclusive, você está passível de comunhão automática. Tá? Você declaradamente defendendo essas ideologias, você está automaticamente excomungado. Tá? Você precisa confessar. Você precisa rever esses seus posicionamentos aí. Visão da igreja, tá, gente? Não é visão minha, não. Eu estou passando aqui o que a igreja defende. O que o Arthur pensa é irrelevante. Estou passando aqui o pensamento da nossa igreja. Né? A igreja fundada por Cristo, nossa Santa Igreja Católica. Né? Então, o católico, de fato, a visão política que ele tem que ter é uma visão mais tradicional, é uma visão que vem antes dessas propostas revolucionárias. O católico não pode defender Estado laico, não pode defender um divórcio institucional, essas coisas que vieram com o liberalismo, entendeu? Uma subversão da moral cristã, que é de fato o ápice da sabedoria humana, né? Que é a moral cristã. Então é a moral que tem que pautar as nossas leis, tem que pautar a sociedade. A gente não tem que ter vergonha de defender isso. O mundo era muito melhor quando o mundo respeitava a autoridade da igreja, respeitava esses conceitos e tinha essas tradições. O mundo passou a dar errado quando veio essas revoluções para justamente destruir ou substituir essas tradições milenares, que a cristandade medieval sempre defendeu, por exemplo. E é um modelo de estrutura política, um modelo de governo muito melhor e muito mais estável do que
as democracias liberais que nós temos aí como exemplo, ou as experiências socialistas que nós tivemos. Então, o católico ele tem que estar antes de tudo isso, né? O verdadeiro conservador não é o conservador liberal, o conservador protestante que a gente vê nessa direita de hoje em dia, não. É o conservador nesse sentido que eu estou falando aqui. Aquele que preza pela tradição de fato. Então, se a gente fosse responder de uma maneira simples, o católico ele pode ser de esquerda ou de direita, né? Tendo em base tudo que eu expliquei aqui para vocês e tendo em base o que é direita hoje, a gente responde facilmente, nenhum dos dois. Tá? O católico ele está além dessa classificação, além dessa descrição aí que o mundo político escolheu para si próprio nos dias de hoje, né? Nós não fazemos parte do mundo, devemos lembrar disso. Nós estamos nele, mas nós não somos do mundo. É claro que defender uma posição dessa é muito difícil. A gente vai sofrer ataque, a gente vai ser odiado, mas a verdade ela tem que ser dita. Não importa se, Arthur, mas você está defendendo um regime que vigorou há 1000 anos atrás, 800 anos atrás, não interessa, cara. A verdade ela é uma só, ela é imutável, pode passar 1000 anos, 2000 anos, a verdade vai continuar sendo verdade. O que é certo vai continuar sendo certo, o que é errado vai continuar sendo errado. Não tem revolução que vai fazer isso mudar, entendeu? Então a gente vai sim sofrer perseguição por conta disso, a gente vai ser odiado por conta disso, não é uma opinião popular, mas é algo que a gente tem que falar sobre, a gente tem que reacender no coração dos católicos esse sentimento, né? Os ideais que a gente tem que defender, sem vergonha alguma de defender, e quanto mais o tempo passa, quanto mais o movimento revolucionário vai se radicalizando, mais difícil é de defender esses pontos, né? Mas a gente está aqui para isso mesmo. Nos primeiros séculos, os católicos eram martirizados no Coliseu, né? Lançados aos leões, né? Ou feitos de postes, né? Nas ruas de Roma, né? Sendo incendiados, mas o martírio de hoje em dia é na internet, é a gente defendendo a nossa fé, é a gente sendo ridicularizado por isso, entendeu? O martírio do século XXI é esse, e a gente tem que abraçar com toda a força e com todo o amor que Jesus nos dá. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários sugestões para outros temas de vídeo, né? E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre cada uma dessas revoluções especificamente, dá pra gente falar muita coisa, dá pra gente aprofundar sobre cada vírgula que eu falei aqui, né? Como eu disse para vocês, já tem quase 10 anos que eu estudo política e eu já passei por todas essas fases. Tá, eu já fui de esquerda, sem saber o que era esquerda, né? Já defendi socialismo sem nem ter ideia do que era socialismo. Já fui bolsonarista, hoje eu não sou mais. Aí depois eu virei de direita liberal, hoje eu não sou mais. Então, assim, é uma constante evolução, entendeu? Depois de muito estudo, de muita coisa que eu li, de muita coisa que eu assisti, eu aprendi, né? Depois de 9 anos de estudo, eu tenho essa base aqui que eu estou passando para vocês. E estou oferecendo estou compartilhando, né, esse conhecimento com vocês aqui agora. Espero que vocês tenham gostado, né, e se quiserem mais conteúdos como esse, né, é só se inscrever aqui no canal, curte, compartilha, manda para todo mundo aí. E é isso, gente, um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.